Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do BDMG Cultural. Eu sou a Tatiana Carvalho Costa, pesquisadora de cinema e audiovisual e professora no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte. Eu hoje estou aqui para conversar com a também professora e pesquisadora Cida Moura sobre o tema Vizinhanças e Diferença. Siga a sua trilha de produção de conhecimento, mas não esqueça dessa vizinhança de origem mesmo, né? Essa marca de origem, esse conhecimento de origem. Cida Moura é professora titular na UFMG e atua nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e em Comunicação. Também na UFMG ela coordena o Museu Virtual Saberes Plurais e o Laboratório de Culturas e Humanidades Digitais. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e tem pós-doutorado em Semiótica Cognitiva e Novas Mídias pela Maison des Sciences de l'Homme, na França. E, além disso tudo, ela é ativista do movimento negro e tem uma trajetória super bonita que concilia a atuação nos movimentos sociais com um pensamento acadêmico rigoroso e, ao mesmo tempo, criativo. Nesse ciclo de podcasts, além da Cida, nós vamos estar junto com outras duas pessoas nessas conversas sobre vizinhanças e diferenças. Uma delas é a transfeminista Helena Vieira e a outra pessoa é o coordenador da Casa do Povo, Benjamin Serroussi. As conversas são sobre como podemos colocar diferenças em diálogo, o que significa estar junto, mantendo a singularidade de cada um, quais são hoje os lugares onde as diferenças podem de fato coexistir, ou ainda o que faz com que uma pessoa seja vista como diferente. Então, eu te convido para se avizinhar com a gente. Bom, vamos lá começar a nossa conversa com a Cida Moura. Cida, bem-vinda, e eu te agradeço muitíssimo por você ter aceito esse convite de passar um tempinho conversando aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, quero começar nossa conversa aqui já conectando o tema desse ciclo de podcasts, que é Vizinhanças e Diferença, com o que a gente está vivendo agora, né, que é esse contexto da pandemia. Uma primeira pergunta nesse sentido tem a ver com a circulação de informações sobre a própria pandemia e os desdobramentos disso. Tem um vírus que veio da China, chegou aqui pelas pessoas que viajaram pela Europa, e no Brasil a primeira pessoa a morrer foi uma mulher negra, ou não branca, e empregada doméstica. Desde o início foi uma profusão de informação, assim, algumas delas falsas, e também muito preconceito. O que esse fluxo de informações nos diz sobre a ideia de diferença? Quando a gente vive uma experiência como essa experiência pandêmica, o que ocorreu para a gente é a ausência de um fluxo compartilhado de informações. Então, cada segmento tem um acesso estruturado de um determinado modo para que as pessoas consigam acessar e buscar essas informações. Então, eu diria, né, que embora nós tenhamos uma sociedade organizada em rede, embora a gente tenha acesso à internet há muitos anos, o que a gente vai perceber que a construção de informações para os públicos, ela é uma construção que passa por hierarquias, né? Já há aí uma hierarquia de poder e saber aí nesse processo. Então, no caso brasileiro e no caso mundial, o que a gente é que nós fomos reagindo em função da dinâmica mesmo do processo de construção de conhecimento e de informação acerca da pandemia. No primeiro momento, nem se chamava pandemia, assim, nem se nomeava desse modo, né? Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma pandemia em que estão morrendo pessoas, em que as estruturas sociopolíticas dizem muito, né, de que maneira que as populações vão ter acesso à prevenção ou mesmo a um atendimento médico adequado. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, e de uma forma muito desigual entre os países, a gente está vivendo também essa disputa e quem será, né? Quem será a nação que vai se apresentar em primeiro momento para poder fazer essa distribuição dessa vacina?
Ainda pensando nesse contexto da pandemia, Cida, a gente vivencia agora uma intensa percepção de presença virtual, né? Com a formação de redes, umas redes que já nos conectavam de alguma forma, mas não só as chamadas redes sociais, né? Por exemplo, nós estamos aqui nós duas conversando para um podcast, que é gravado num dispositivo de reunião virtual, que depois vai ser distribuído em plataformas, as pessoas vão ouvir em seus dispositivos, cada uma no seu tempo, que é um tempo diferente deste nosso agora, mas que vai ser o tempo presente para cada pessoa individualmente e em múltiplas temporalidades, né? Além disso, a gente vivencia situações de trabalho, de troca de conhecimento, encontro com amigo, reunião diversa, namoro, festa e tal, também nesse regime. Então, como que você avalia essa percepção de presença e a própria ideia de vizinhança nessa hipérbole de virtualidade, de deslocamento espaço-temporal que a gente está vivendo? Já há algum tempo essa noção de vizinhança ela vem sendo remodelada ou impactada pelas inovações, né, pelas tecnologias e mais especificamente com a popularização, primeiro dos celulares e depois a popularização dos smartphones, a gente passou a ter um dispositivo, né, e esse dispositivo ele acaba sendo o instrumento, né, que nos coloca, que nos avizinha, né, com outras pessoas, com os temas, com as questões, né, com as nossas agendas, as nossas militâncias. Então, essa noção do que é perto, do que é longe, e no nosso caso brasileiro, o que é saudade, né, como é que eu realizo, como é que eu me solidarizo com as pessoas, eu acho que isso se transformou muito, né? Então, eu penso que quando nós tivemos início a pandemia, assim, e que nós tivemos que, por força, quase por força de lei, realizar esse afastamento social, para algumas pessoas, isso não foi uma situação difícil, exatamente porque elas já estavam mergulhadas nessas conexões digitais há muito mais tempo, e algumas delas, né, no caso dos jovens, né, eles já nasceram nesse registro. O que causou muita dificuldade foi para os mais velhos, né, para o grupo social que nasceu num outro tempo e que estabelece as suas interações por outras vias que não apenas esses mecanismos digitais, para elas houve muito sofrimento esse processo, né, todo. Eu penso que, então, em função disso, as pessoas que já estavam, por vezes, com as relações desgastadas, as relações de vizinhança desgastadas, elas, em função da pandemia, elas começaram a reativar novas solidariedades, né? Ou repactuar a solidariedade com o vizinho, com alguém da família. Então, eu particularmente comecei a receber mensagens, né, pelo WhatsApp, ou mesmo telefonemas de amigos que eu não via há muito tempo, né? Amigos que eu tinha perdido um pouco o contato, que exatamente estava meio assim, fazendo um check se estava tudo bem comigo, né? E nessa situação a gente conseguiu repactuar, reposicionar a nossa amizade, né? E no caso das vizinhanças, quando esse pacto relacionado à questão do afastamento social e do risco de acometimento, né, de doença da vizinhança, aí essas tecnologias ou mesmo essa temática associada à vizinhança, ela passa a ganhar uma outra característica, que é exatamente a preocupação em saber se o vizinho ele está realizando ou ele está acompanhando todos os protocolos de saúde que são determinados. Essa é uma situação que se exacerba, né, com as tecnologias. Agora, uma outra característica também que eu acho muito interessante é as solidariedades que a gente estabelece para além das fronteiras, né, nacionais. Eu achei isso muito interessante.
né? No meu caso, particularmente, eu estabeleci uma amizade, ou amizades, né, ao longo da pandemia com pessoas de outros países, e ela se fortaleceu e parece, né, em um dado momento, parece que as pessoas com quem eu tenho contato é como se elas fossem mais vizinhas do que são mais vizinhas minhas do que a minha própria vizinhança geográfica. Então a tecnologia ela tem essa potência, né, de afastar, mas também de aproximar. Cida, tem algumas falas suas, textos seus, em que você diz que os mecanismos que coordenam o planeta são coloniais. E, pelo que eu entendi, essa ideia de mecanismos implica o que rege a produção e a circulação de conhecimento e chega até nas decisões sobre quem vive e quem morre. E me parece que isso está conectado com a noção de necropolítica, por exemplo, do Achille Mbembe. Pensar em colonialidade é pensar em hierarquia, marcador para hierarquia, como, por exemplo, a raça, né? Nós duas aqui somos duas mulheres negras que tivemos acesso ao universo acadêmico e a gente, em um determinado momento da história, a gente poderia ser considerada exceção, né? E eu vou compartilhar aqui também uma experiência pessoal, que envolve você, que é uma grande referência para mim. Durante o mestrado no início dos anos 2000, eu li só um autor negro na comunicação, que foi o Stuart Hall. E você era a única professora negra retinta que circulava lá pelo prédio. E agora, 15 anos depois, quando eu volto para o doutorado, eu vejo um aumento na presença de intelectuais não brancos como referência e de mais estudantes negras na pós-graduação. E eu não tenho dúvida que a presença de mulheres como você é determinante para que mulheres como eu e outras pessoas negras possamos nos ver mais como uma possibilidade nesse universo acadêmico, né? Tem um artigo seu, publicado no livro Vozes Negras em Comunicação, em que você fala não só da presença da intelectualidade negra, mas também dessa potência dessa intelectualidade, e você nomeia isso como uma possibilidade de hackear os códigos coloniais e serzir utopias. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Então, essa ideia, né, de hackeamento do sistema tem muito a ver com o entendimento, né, que as populações não brancas, né, precisam ter antes, durante e depois desses processos de inclusão que nós temos consolidado nos últimos anos. Esse é um processo que envolve uma tomada de consciência grande. Quando a gente chega na universidade, por exemplo, a gente chega numa universidade povoada, né, com valores já estabelecidos. E nós somos, ainda que em que pese o processo de ações afirmativas, né, que se realiza no Brasil há alguns anos, nós ainda somos minoria, né, no contexto das universidades. Junto com a sensação de desconforto por essa não presença, é a sensação também de que os conhecimentos de onde a gente vem, eles são codificados de outros modos, né? E essa codificação de um outro modo nos dá a sensação de que a gente não está compreendendo muito bem exatamente que o processo de codificação ele despovoa, né? Ele tem uma possibilidade de despovoar essas diferenças, assim, de reduzir essas diferenças ou construir essa diferença como exótico, né? Quando a diferença ela aparece como exótico. Então, esse é um primeiro processo. O segundo processo é a gente estabelecer parcerias internas, né, nos locais onde nós já somos poucos. Então, nós que chegamos na universidade, nas instituições, né, nas instituições de ensino, né, na condição aí de educadores e na condição também de pesquisadores, é a primeira, é a primeira questão que nos moveu foi exatamente a gente manter as solidariedades que nós já havíamos serzido, né, para usar os termos do meu capítulo de livro, que a gente já havia serzido fora da universidade, né, estabelecendo um contínuo de solidariedade dentro desse novo espaço.
E essa possibilidade, né, dessa solidariedade que a gente estabelece internamente e a gente se enxergar nesse lugar como parceiros é muito importante. Primeiro, porque a gente logo vai perceber que o ambiente ele não está organizado para nos receber, para lidar com as nossas diferenças, com as nossas histórias, com os nossos corpos. Né? A primeira coisa é essa. Por solidariedade ou por estratégia, a gente se une num primeiro momento. Um segundo momento é esse momento da gente criar oportunidades de alargar essa borda, de maneira que outras pessoas possam chegar por uma construção, por uma militância interna que a gente realiza. Criar essas chances, criar essas possibilidades é um segundo compromisso necessário. E, além disso, eu acho que é muito importante demarcar que nem sempre a gente chega podendo tematizar, como é o meu caso particular, nem sempre a gente chega podendo tematizar diretamente as nossas questões. Exatamente porque há uma checagem na entrada, né? Igual quando a gente está numa fronteira, né? De um país, há uma checagem, né? Um checklist ali para ver se você tem mesmo condição de estar ali. E, a partir dali, é um cansaço que já se estabeleceu, né? Eu estou aqui contando e refletindo, né? Esse é um cansaço que se estabelece, porque isso não acontece de uma maneira plácida e tranquilinha. Não é assim, né? Nesse processo de demonstração e de incorporação desse código, a gente vai também passando por infinitos desafios e confrontos, né? Que desejam que a gente desista, né? Desista porque isso não a universidade não é para nós, a pesquisa não é para nós, não é para mulher, não é para negro, não é para indígena, não é para quilombola, não é para favelado. Então, esse teste ele é diário, é um teste diário para tornar esse cobertor mais amplo, tornar essa borda mais inclusiva e, então, num dado momento, a gente se sente autorizado, né? Autorizado, ou a gente resolve estabelecer um limite onde a gente, uma vez disputado esse espaço, a gente começa a produzir um conhecimento que é contra-hegemônico, né? No sentido de que a gente percebe que, se não formos nós, né, em grande... Obviamente que a gente tem solidariedades nesse caminho, mas se não formos nós a nos reconhecermos como sujeitos, né, sujeitos de conhecimento, esse reconhecimento ele não virá de quem esteve dentro, né, dentro dessa bolha do que a gente chama de privilégio branco, né? Cida, a gente está caminhando aqui para o final e, como última pergunta, eu quero me referir a uma outra conversa sua, que ficou com a professora Laura Guimarães, que é a pessoa que organizou o livro que eu mencionei na pergunta anterior. Ela citou uma coisa que também me chamou a atenção no seu texto, em que você, em vez de considerações finais, você fala em considerações sancófas. Então, eu vou imitar a Laura aqui descaradamente e te pedir para fazer suas considerações sancófas nessa nossa conversa e também para explicar para a gente o significado desse termo que é tão bonito e que está presente no que a gente herda das culturas africanas. Eu vi essa expressão, foi numa dissertação de mestrado, em que a autora, né, do estudo, então ela, ao invés de falar considerações finais, conclusão, ela mostrava, né, ela nos convidava a continuar a conversa, né, a continuar a conversa, de buscar aquilo que ela tinha semeado ao longo das sessões, dos capítulos, e para a gente continuar essa conversa.
Então, essa expressão, né, sankofa, essa expressão sankofa, ela tem a ver, né, com um ditado, né, um ditado do povo Akan, em que eles vão dizer dessa necessidade na trilha que a gente realiza, se algo nos falta, né, no processo de caminhar, que a gente volte e pegue. Então, literalmente é isso, é volte e pegue, né? Pode ser algo que você volta e pega porque é algo recente ou recém-semeado, mas pode ser algo muito mais longevo do que uma tese, uma dissertação, por exemplo. Eu achei isso muito bonito e isso me caracteriza, né? Isso me caracteriza muito. Minha consideração Sankofa é essa, assim, siga a sua trilha de produção de conhecimento, mas não esqueça dessa vizinhança de origem mesmo, né? Essa marca de origem, esse conhecimento de origem, né? E também não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com esses sujeitos. O volte e o pegue é assim, não solte a mão do seu, né? Da sua mãe, do seu vizinho, do seu avô, daquele saber tradicional da sua comunidade, né? Desses saberes tradicionais, não solte não, porque isso é que vai fazer toda a diferença no nosso processo de construção de solidariedades futuras, né? Porque essa platitude do conhecimento que a gente tem que acessar no dia a dia e composta por vezes por conexões que não nos representam, elas acabam por nos esvaziar. O que nos preenche efetivamente é essa solidariedade que vem da nossa ancestralidade. Então, eu diria ancestralidade, eu diria saber tradicional, eu diria esse patrimônio, né, material e imaterial das nossas comunidades. Eu acho que isso é que é o nosso Sankofa de hoje, né? Corre e pegue, volte e pegue, urgentemente. Bom, a gente chegou ao final dessa conversa. Cida, eu queria te agradecer muitíssimo por ter participado aqui com a gente. Muito obrigada a você. Esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Diferença, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Eu sou Tatiana Carvalho Costa, convidada para mediar mais esse ciclo de podcasts. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos. Até a próxima!